Olá, boa noite. Mais um encontro. Mais uma vez nós vamos estar aqui refletindo e vamos pedir a Jesus que Ele seja conosco, nos abençoando e nos orientando nas nossas reflexões de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o devoto desiludido. Uma historinha, né? Que fala do Emetério Rezende, que era um tipo de crente esquisito, fixado à ideia de paraíso. Admitia piamente que a prece dispensava as boas obras e que a oração ainda era o melhor meio de forrar a qualquer esforço. Descansar. Na cabeça dele, isso era um refrão mental incessante. O cumprimento do mínimo dever era uma atividade sacrificial e nas poucas obrigações que exercia, acusava-se por penitente desventurado, a lamentar-se por bagatelas. Por isso mesmo, fantasiava o doce fazer nada, para depois da morte do corpo físico. O reino celeste, a seu ver, era um espetáculo com manjares deliciosos, fontes de leite e mel, frutos e flores, a se revelarem por milagres constantes no Éden dos justos. Nessa expectativa, Rezende largou o corpo em idade avançada a experimentar mais prazeres. Com efeito, espírito desencarnado, logo após o grande transe, foi atraído de imediato para uma colônia de criaturas desocupadas e gozadoras que lhe eram afins. Aí encontrou o padrão de vida com quem sonhara, né? A preguiça a coroar-se de festas sem sentido e a empanturrar-se de pratos feitos. Nada a construir, ninguém a auxiliar. As semanas se sobrepunham às semanas, quando Rezende, que se supunha no céu, passou a sentir-se castigado por terrível desencanto. Suspirava por renovar-se e concluiu que para isso lhe seria indispensável trabalhar. Tomado de tédio e desilusão, não achava em si mesmo senão um anseio de mudança, e à face disso esperou, e quando se viu à frente de um dos comandantes do estranho burgo espiritual onde ele se encontrava, perguntou, né? Meu amigo, quero agir, fazer algo, melhorar-me, esquecer-me, peço transformação. Para onde deseja ir? Indagou o interpelado, um tanto sarcástico. Aspira a servir em favor de alguém. Nada encontra aqui para ser útil. Por piedade, deixe-me seguir para o inferno, onde espero movimentar-me e ser diferente? Foi então que o enigmático chefe sorriu e falou claro. Emetério, você pede para descer ao inferno, mas escuta aqui, meu caro. Sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação, como vive agora, onde pensa que você está? Então, onde ele estava, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a questão do trabalho, né? Você veja que ele, achando-se, né, qualquer esforçozinho que fazia, achava-se o último dos mortais, desencarnou, foi para onde ele queria ir. Mas o tédio, o espírito da gente, ele tem essa necessidade. Um dia ele vai nos cobrar, né? E ele não valorizou as oportunidades, né? Nós vamos falar hoje do trabalho, né? Só vou ler uma frasinha aqui do André Luiz. Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas, que foi isso que o Rezende fez, né? Achava que o céu era isso, que era aquele paraíso, os manjares, e a tarefa, o trabalho a ser realizado aqui embaixo, não foi realizado, chegou de mãos vazias, né? Então foi para o local onde ele precisava. Então, esse texto seria para nós, né, uma advertência, né? Para quem pensa que a vida ela é cheia de facilidades, né? E emprega mal o seu tempo diário, né? Que não trabalha, não realiza
Nada. Em qualquer momento de nossa vida, nós vamos ser chamados a responder por isso, né? Então, eu vou começar aqui falando da questão do trabalho, sobre as leis morais que tem no Livro dos Espíritos, né? Na questão 674, que fala sobre a necessidade do trabalho, né? Kardec, ele pergunta aos espíritos, né? A necessidade do trabalho, ela é uma lei da natureza? Vejamos o que eles respondem. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Porque é através do trabalho que nós vamos conseguir o pão de cada dia, né? Abastecer as nossas necessidades. Comprar o nosso alimento, a nossa veste, pagar as coisas para o nosso conforto, ter uma casa, abastecer as nossas necessidades, né? O Miramês, ele responde aqui, né? Ele comenta: o trabalho, sendo uma lei da natureza, ele constitui uma necessidade de todos os povos, sendo o sustentáculo de todas as civilizações do mundo, né? O progresso vem através do trabalho. O desenvolvimento da nossa inteligência vem através do trabalho, do exercício diário, daquilo que eu me proponho a fazer e de convivência, que já nós vamos ver, né? Tudo na natureza não vive parado, né? Isso é uma lei da natureza, tudo está em movimento. Eu estou aqui, mas todos os órgãos do meu organismo estão trabalhando, porque eles têm um objetivo, eles foram feitos para aquilo, né? Então, nós também fomos feitos para trabalhar. Outra pergunta, 675. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. A resposta, né? O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, temos o trabalho material para abastecer as nossas necessidades materiais, mas também temos um trabalho a ser desenvolvido nas questões espirituais. Vamos ver o que Miramês comenta. Em se falando das leis do trabalho, não poderemos esquecer que ele se divide ao infinito. As ocupações materiais são necessárias para a sobrevivência dos homens, né? Para o nosso bem-estar, de todos os povos, porque é através do trabalho que vai existir o quê? O progresso, o desenvolvimento das indústrias, das fábricas, né? O quê? Das casas, dos prédios, tudo. O progresso vem através da realização do trabalho das pessoas. E ele completa aqui. No entanto, existem as ocupações morais, as espirituais, tão necessárias quanto as outras, ou muito mais, pelo aprimoramento das almas. Jesus já tinha falado, nem só de pão viverá o homem, né? Então, nós precisamos do lado material para abastecer as nossas necessidades materiais e também precisamos desse lado espiritual ser desenvolvido em nós, para que ele nos mantenha em equilíbrio, né? No nosso desenvolvimento. E a última questão que ele pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Aí eles respondem: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na sua infância, né? Quanto à inteligência. Então, o trabalho ele nos ajuda a desenvolver intelectualmente também, fisicamente e nas relações sociais, porque vamos conviver com o outro, né? Então, o trabalho, o exercício do trabalho, ele é muito importante para o desenvolvimento do ser humano, tanto materialmente como espiritualmente, né? Por isso que nós vamos falar vamos refletir em cima do Evangelho sobre os trabalhadores da última hora, certo? Que é no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os últimos serão os primeiros, de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux de 1863.
A gente já conhece bem essa historinha aqui, né? Que fala: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário. Um denário tinha o valor de comprar, se não me engano, 8 quilos de pães na época, né? Por dia, mandou-os para a vinha, né? Saiu na terceira hora, o dia começava às 6 horas, então a terceira hora do dia seriam 9 horas da manhã, né? Saiu a terceira hora, encontrou os que estavam na praça sem fazer nada, convencionou com eles o pagamento de um denário, né? Diz para eles: ide para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Veja que ele não disse que ia pagar ia pagar o que fosse razoável. Saiu na sexta e na nona hora. Sexta hora seria o meio-dia e nona, 3 horas da tarde. Fez a mesma coisa. Saiu na hora 1/10, que seria equivalente a 15 horas da tarde, né? Finalzinho da tarde. Encontrou outros desocupados e disse, né? Por que permaneceis aí sem trabalhar? Eles disseram: é que ninguém nos assalariou. Ide também para a minha vinha. Quando chegou no finalzinho da tarde, ele chama o que era responsável pelos seus negócios, né? E diz para eles assim, que era para chamar todos os trabalhadores, começando, para fazer o pagamento, né? Começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora, que era às 17 horas da tarde, né, tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber, eu pulei uma linha, que haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno os que tinham sido encomendados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo que receber 1 denário por dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este outro tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, a gente precisa entender umas coisinhas aqui, né? Então, o que seria o reino de Deus semelhante a um pai, né? Esse pai seria Deus, convidando os trabalhadores para trabalhar na sua vinha, né? Que seria o planeta Terra. Observe que ele saiu. Uns chegam primeiro, né? Outros vão chegando em diversas horas. Não chegou todo mundo de uma vez, certo? E com cada um foi combinado. Primeiro, eu pagarei 1 denário pelo seu dia de trabalho. Para vocês, eu vou te pagar o que for razoável, né? E para vocês lá que estavam sem fazer nada, não estavam por quê? Porque ninguém tinha assalariado eles. Então, veja que tem aqui várias, né, nuances. É um convite para o trabalho, as várias categorias de trabalhadores, né, através do tempo. Aqui primeiro fala, que eu até fiz uma anotação, os primeiros seriam os profetas, depois vem Moisés com todos os iniciados, né, que marcaram as etapas do progresso, que foram continuados pelos apóstolos, depois os mártires, depois os pais da igreja, depois os sábios, os filósofos e nós todos os outros, os espíritos e todos os outros que estamos hoje aqui reencarnados no planeta, né? Então, observe que a cada um lhe será dado segundo a sua obra, né? Os que reclamaram lá, ele poderia ter dito, né? Chegar às 6 horas da manhã, combinei 1 denário. Eu não vou fazer mesmo, porque quando chegar 6 horas da tarde, eu vou receber 1 denário se eu fizer e se eu não fizer. Então, ele vai enrolar o dia inteiro. Então, não quer dizer porque ele trabalhou o dia inteiro que o trabalho dele tenha tido qualidade.
porque ele de repente pode ter enrolado e muito. Os últimos lá vão ganhar porque eles não estavam trabalhando, não eram por preguiça, porque ninguém tinha assalariado, eles não tinham o emprego, né? Então veja que esse convite já foi feito há muito tempo, né? Então, aqui nas instruções dos Espíritos, porque na verdade aqui o convite é para quê? Para a gente prestar atenção aqui na parábola, né? Na constância, no desinteresse, na boa vontade e no esforço que cada um vai dar no seu trabalho durante o dia, né? Então, aqui nas instruções fala assim: para que o obreiro da última hora receba o seu salário, é preciso que sua boa vontade esteja de acordo com a vontade do dono, né? À disposição do seu empregador. E que seu atraso em arrumar o serviço não tenha sido motivo de quê? De negligência, de preguiça, né? De má vontade, né? Quem é que vai ter o direito ao salário aqui? Aqueles que não estavam trabalhando, não por preguiça, mas o atraso deles é porque não tinha o salário, mas a partir do momento que apareceu o serviço, notadamente todos eles foram para a vinha do Senhor trabalhar e realizar a obra que o dono queria, né? Se tivesse negado ao trabalho por achar que o repouso era agradável e só pensar no salário no fim do dia, ele não teria o salário do obreiro, mas o da preguiça, né? Que, por exemplo, esses começaram cedo, poderiam muito bem dizer: eu vou me enrolar por aqui um pouquinho, porque quando chegar lá no fim da tarde eu vou receber de todo jeito esse denário, né? Aí vem aqui, ó, o dia é para produzirmos frutos. O que dizer dos que conservam inativos sem fazer nada, né? Que empregam as horas do seu dia em realizar atos culposos, em blasfemar contra Deus, em derramar o sangue dos inocentes, em lançar perturbação sobre as famílias, abusar da inocência. O que será desses? Logicamente, estão empregando mal o seu tempo. Estão prejudicando gravemente os trabalhos da vinha do Senhor. E esses, ao chegar no fim do dia, reconhecendo, porque, na verdade, o que é isso? O início do dia é quando nós chegamos aqui, também representa isso, quando reencarnamos, que chegamos na vinha aqui, temos que executar as tarefas que porventura prometemos quando saímos de lá do mundo espiritual. E quando chega no fim da vida, no finalzinho da tarde, se arrepende e chega para o dono da vinha e diz: Senhor, me arrependo, eu preciso do salário. Deixa que eu faça alguma coisa aí para que eu receba o salário de boa vontade de ti. Seria justo da parte de Jesus, do Senhor, dar o salário integralmente para esses? Não é que ele seja ruim, mas olha o que ele responde: não, dirá o Senhor, não tenho trabalho para ti. Perdeste o teu tempo, já não sabes trabalhar na minha vinha. Que é quando nós nos perdemos ao longo da vida, desviando das coisas da providência divina, que foi preparado para nós, para o nosso desempenho, o trabalho que precisamos realizar, né? No desenvolvimento de nossas potencialidades físicas, morais, intelectuais. O Senhor dirá também: recomeça e aprende. Quando tiveres mais disposição, vem ter comigo e eu te mostrarei onde deves trabalhar. Que é a encarnação por misericórdia, né? Se você, infelizmente, não fez nada, não aproveitou as coisas boas que recebeu, retorna para o mundo espiritual de mãos vazias, e se recebe uma nova oportunidade, talvez não venha com tantas facilidades que deixou passar
na encarnação passada, né? Então, vai ter, de repente, uma encarnação mais dolorida, mais pesada, mais custosa e mais sofrida. Para quê? Para aprender a trabalhar na vinha do Senhor. Porque para trabalhar na vinha do Senhor, como disse lá, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque nem todos vão desempenhar direito este papel que por missão recebeu, né? Infelizmente nós acabamos desviando por outros caminhos e quando voltamos, nos arrependemos, amadurecemos, aí que tentamos voltar, já não dá mais tempo para essa, né? Aí a próxima, só Deus nos dirá, né? Então, por isso que somos todos obreiros, né? Todos trabalhadores na vinha do Senhor, espíritas, católicos, protestantes, todos que querem, têm vontade de realizar algo melhor para a humanidade, né? Todos nós, se todos nós, né, aprendermos a empregar bem as horas do nosso dia, tá? Desde o amanhecer ao anoitecer, então estamos cumprindo com os deveres de cristão, né? Todos nós fomos chamados, uns mais cedo, uns mais tarde, para a encarnação. Esse convite a gente já sabe que já foi feito há muito tempo. Mas o que aconteceu? A gente entra na vinha, de repente, por fraqueza nossa, vê que o trabalho é grande, porque seguir Jesus não é fácil, né? E nós precisamos aparar essas arestas, e aparar as arestas muitas vezes não é fácil, é difícil, é dolorido, e acabamos o quê? Correndo porta fora, fugindo da vinha do Senhor, buscando o quê? As facilidades e os gozos terrenos. Aí ele vai dizer, eis aí o teu salário. Né? Aquele que se sacrifica mais, ele aprende mais rápido. E ele não esquece, porque geralmente nós só aprendemos pela dor. Né? Quando não é pelo amor, é pela dor. Então a gente amadurece, infelizmente é assim, né? Então a hora é hora de receber o salário empregando bem as horas do nosso dia, porque o tempo aqui passa num piscar de olhos, né? Às vezes, muitas vezes é preciso a gente receber um chacoalhão grande, que é quando dói e a gente presta atenção. Poxa vida, recebi uma vida tão boa, tão maravilhosa e não estou fazendo nada igual o Rezende, que tinha tudo, e chega lá e de repente o tédio bateu. Poxa vida, aí, eu preciso me movimentar, fazer alguma coisa, né? Jogou fora toda a oportunidade da vida, né? E aquilo, a gente somos os obreiros do Senhor, porque a gente vai servir aonde? Aonde Deus nos colocou, né? Se eu sou professora, eu vou servir na minha escola, na minha família, porque começa primeiramente em casa, com os familiares, com os amigos, com o trabalho, né? Como professora, como enfermeira, como empregada doméstica. Então, aonde você está trabalhando é aonde você deve servir, certo? Aí vem aqui os obreiros do Senhor, um comentário, né? Sobre o Espírito de Verdade, Paris 1862, que ele fala, os tempos de transformação da humanidade, né, já estão sendo anunciados há muito tempo. A gente vive ouvindo, né, que o planeta está passando por um momento de transição, de transformação. Não é que o planeta vai acabar, é que tem que haver essa transformação interior nossa. Felizes são os que trabalham com desinteresse nos campos do Senhor, tendo como único objetivo o quê? A caridade, o desenvolvimento do amor. Hoje em dia, felizes aqueles que já compreendem essa mensagem do Cristo e que trabalham de mãos unidas com o outro. Para quê, gente? Hoje nós temos que trabalhar pelo bem comum, o bem de todos. Não existe mais isso, vou trabalhar para mim, para eu, ou só para minha família. Sim, trabalhar por mim, por minha família, mas por todos que estão à minha volta. O nosso mérito vai estar aí, estender esse bem para todas as pessoas que estão ao nosso redor, né?
O Senhor nos dirá: vinde a mim, bons servidores, que silenciaste os vossos ciúmes, as discórdias, as invejas, egoísmo, ciúme. Veja, silenciaste os vossos defeitos, quer dizer, cuidando de trabalhar esse interior meu. Para quê? Para que eu não danifique a obra do Senhor, eu não danifique a vinha, que é a terra, os amigos junto, né, levando o mal, mas sim levando o bem. Mas ai daquele que não empregaram bem o seu tempo e que algum dano trouxe para a vinha do Senhor, que é o quê? Trazendo a tristeza, a amargura, o desacerto, a derrota, né? Infernizando a vida do outro, fazendo coisas erradas, né? Esses certamente são aqueles que implorarão a misericórdia de Deus quando tomarem consciência disso, né? Então, como implorar graça a vós que não tiveste piedade do vosso irmão, que negaste ajuda, que esmagaste o fraco em vez de ajudar, que buscai graça se buscaste recompensa nas coisas terrenas. Então, quer dizer, passou a vida inteira fazendo coisa errada e perto da morte, eu vou me arrepender agora porque eu preciso ganhar. Não, isso não será esquecido. Porque existe a lei de causa e efeito, do plantar e do colher. E é isso que vai nos ensinar. Né? Se fosse assim, todo mundo não estaria nem se importando em desenvolver amor dentro de si, a piedade, a misericórdia, falar a verdade, fazer as coisas corretamente, porque é isso que vai fazer que o nosso espírito evolua. Se não tivesse uma consequência, não precisava de todo mundo ter uma religião, de criar em Deus. Não, tem. Toda atitude, toda resolução que eu tomo na minha vida, ele terá uma consequência, boa ou má. Então não adianta dizer que passou a vida todinha fazendo coisas erradas, certo? E chegar no fim da morte, vou me arrepender. E agora fazer as coisas certas. Logicamente, nos ajudará, porque isso quer dizer que há uma tomada de consciência de que estamos fazendo coisas erradas e que precisamos melhorar. Então, o Senhor só dará tarefas aos que não recusam diante das missões difíceis. Por isso que diz lá, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque as grandes missões, vocês vejam que os grandes homens da terra, tá? Eles receberam grandes missões para nos ajudar a ser inspiração para cada um de nós, porque eles tiveram compromisso, eles tiveram boa vontade, determinação, certo? Porque Jesus vai confiar coisas a quem ele sabe que vai fazer coisas erradas? Não. A esses grandes homens que ele inspirou e trouxe para a terra foi para que nos ajudasse, começando por Jesus, né? Que deixou toda a sua obra, é o maior de todos. Então, cabe a nós, né, tomar a consciência que somos os trabalhadores da última hora. Que estamos aqui agora, nesse momento, observe, foi começado lá, pelos profetas. Os profetas, depois Moisés vem, trazendo toda a sua legislatura. Depois vem quem? Que eu esqueci aqui. Depois vem Moisés e todos os iniciados, que marcaram as etapas do progresso. Depois vem os apóstolos, com Jesus, né? Os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e os espíritas, os budistas, os católicos, todos nós que estamos aqui no planeta encarnados hoje, que precisamos, não é fazer de conta, né? De estar indo na igreja, de estar indo no centro espírita. Não, essa reformulação ela é uma coisa bem individual, porque a natureza ela não dá saltos. É entre você e Deus. Não adianta a gente querer aparentar ser bonzinho, aparentar que é caridoso. A aparência, você engana
aos que estão aqui na terra, mas a Deus não. Ele sabe o que vai nos nossos sentimentos e na nossa alma. E é isso que vai dizer sobre a nossa elevação. Então aqui tem sobre a missão dos espíritos, mas que deve ser a missão de todo mundo, né? Ide e pregai o novo dogma da encarnação e da elevação dos espíritos. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Erasto, os Anjos de Guarda do Mélio, Paris, 1863. Então, não tem trabalho, não tem plantação de sementes sem suor, sem a enxada, sem a charrua, sem o trabalho. Né? Então, essas sementes lançadas serão plantadas e serão colhidas, mas com trabalho. Então, todos nós somos os trabalhadores da última hora. Então, que cada um de nós possamos observar, né, como que nós estamos empregando as horas do nosso dia, certo? Tem uma coisa muito interessante aqui do livro Paulo Estevão, que Paulo, ele andava com Barnabé, né? Quando ele saiu a pregar com Barnabé, que era o amigo dele de pregação. E o sobrinho de Barnabé, que era o João Marcos, saiu junto com eles para realizar também a tarefa de divulgação do Evangelho. Mas chegou num ponto em que o João Marcos ele não aguentou, né? Porque a gente sabe que tem que ter uma estrutura para fazer um trabalho de divulgação do Evangelho, tem que ter uma reformulação íntima, né? Tem toda uma estrutura e modificação de vida. E o João Marcos chegou ao ponto de analisar e dizer, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero voltar para casa, né? E antes dele ir, que é uma coisa que eu acho que serve para cada um de nós, que estamos trabalhando aí na vinha, que precisamos trabalhar nessa vinha, fazendo a nossa autorreformulação e ajudando, né? Da melhor forma possível, levar o bem, levar o amor, né? Mesmo cada um de nós com os nossos defeitos, a gente prestar atenção no que ele disse aqui. Quando ele disse assim, ó, quando João Marcos partiu sozinho, ele disse, os que se desgarram têm que chegar bem por conta própria, porque quando a gente está junto, em oração, em trabalho, é mais fácil. Mas sozinho tem que ter esse esforço de chegar bem por conta própria. Aí ele diz assim, lembre-se que Davi, enquanto esteve ocupado, ele foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando ele descansou, ele entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, ele foi fiel na sua fé. Mas quando ele descansou, ele foi vencido pela devassidão. Judas começou bem o seu discipulado, né? Que era direto, seguidor de Jesus, né? Mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que ele cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Porque quando a gente para, a gente se entrega à preguiça, a gente se entrega aos defeitos e a gente desvia completamente do objetivo a que nós estávamos realizando. Então, com tantos exemplos que a gente presta atenção, né? Então, seria útil não venhamos nunca a descansar, a não empregar mal as horas do nosso dia.
que sejamos atentos, tenhamos, né, bastante cuidado. E para encerrar, eu tenho Mãos Marcadas de Maria Dolores, que é muito lindo. Ela diz assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berço do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como tu trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que nada fizesse. Imitava a terra, o lavrador, a temer a pedra, a lama, vento e bruma, aguardando milagre e colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora eu sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrela de amor e de serviço. Assim, quando efetuas as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre sempre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma rósea de paz, que eu seja alguém, sem destaque, sem nome, que se ouvide ao bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleio, ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volto ao tempo morto, da ilusão convertida e desconforto. Dá-me os calos da paz na tarefa do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como tu trazes as tuas. Maria Dolores. Então, para encerrar, muita gratidão, tá? Para quem estiver vendo esse vídeo, que sirva essas palavras do Evangelho, né? Para que seja um alerta para todos nós, para que quem esteja desviando do caminho, né? Ou esteja na inanição, parado, né? Sem fazer nada, observar que todo o trabalho realizado em favor de alguém é uma ajuda na transformação, né? E são os pequenos nadas que cada um de nós fazendo vai ajudar a melhorar a vinha do Senhor, para quando o Senhor voltar, encontrar essa vinha em estado perfeito, em pleno funcionamento, né? A oficina ela é muito grande, então há muito trabalho a se realizar. Que sejamos, né? Este convite já está sendo feito há muitos milênios e nós já entramos, saímos dessa vinha, que agora a gente aprenda a entrar nela e ficar de verdade, aproveitar e realizar o que precisamos realizar. Um grande abraço a todos, que Jesus abençoe por mais uma semana e nos oriente, nos dê paz, saúde, muita alegria. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada.